A gente fala agora que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, revogou a suspensão do piso nacional de enfermagem. Então, a decisão veio após a liberação de recursos por meio de uma lei sancionada pelo presidente Lula na semana passada. Quem vai explicar para a gente é a Cristina Ottaviano. O aumento agora sai, Cris. Bom dia para você. Esperamos que sim, viu, Neila? Pelo menos está mais perto do que longe nesse momento. Bom dia para você que está com a gente aqui no DF no Ar. A gente tem pelo menos 4 pontos importantes a elencar no caminho aí da liberação desse mínimo que os profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, entram também as parteiras, devem passar a receber muito em breve. O primeiro ponto a elencar é que a gente tem essa decisão agora por parte do Supremo Tribunal Federal, do relator dessa matéria, ou desse processo que está correndo ali na Suprema Corte. Mas a gente agora vai ter à frente a avaliação dos outros ministros em um plenário virtual que deve ser marcado já agora na sexta-feira ou muito em breve. O segundo ponto importante a elencar é a importância de ter um piso salarial ou um mínimo que deve ser pago a essa categoria, visto que a gente tem um Brasil gigantesco, com realidades muito diferentes, e o que ganha, por exemplo, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, ou mesmo enfermeiro aqui dentro do Distrito Federal, não é o mesmo que ganha um lá no sertão nordestino, onde talvez os recursos sejam bem menores. O terceiro ponto que a gente precisa de elencar é que no caminho de fazer com que todo mundo ganhe parecido, ou que tenha um mínimo pelo menos a se pagar a estes profissionais que são tão importantes, você poderia onerar os cofres de estados e municípios, nesses hospitais que são da prefeitura, nos hospitais que são do estado, e da onde se tiraria esse dinheiro? Você estaria aí incorrendo com risco de quebrar de repente um estado ou mesmo uma cidade pequena só por conta desses valores a serem pagos por essa categoria que é tão importante. Então, essa regra ficou limitada desde setembro do ano passado a ser liberado ou a ir para frente por conta de se deliberar ali ou se definir qual seria a origem para se pagar estes profissionais. E foi o que aconteceu agora recentemente. O Congresso Nacional aprovou uma lei que abre um espaço ali dentro dos gastos do governo e ganhos, o orçamento, para que se pague esta categoria, e por isso agora a gente tem essa nova definição por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem agora uma outra realidade, que é a realidade dos hospitais particulares, que de alguma maneira também vão ter que encontrar recursos para pagarem esses profissionais que trabalham nesses hospitais particulares e que também não estavam contando aí com esse aumento de despesas que vai acontecer de repente no momento em que isso ficar liberado, e imagina-se que já a partir do dia 1º de julho a gente tem a liberação para esse pagamento. Ficou liberado então para os hospitais particulares fazerem negociações com os sindicatos da categoria, abrindo a possibilidade aí de se haver um meio caminho entre o que é o PIS e o que os hospitais vão pagar, para que não haja demissões em massa, por exemplo, que o hospital não vai conseguir pagar todo mundo, não haja sobrecarga de trabalho quando você demite muita gente, aí sobra todo o trabalho a ser feito para o resto da categoria. E em relação aos estados e municípios, o governo federal vai repassar o dinheiro para os estados e municípios, e o aumento fica limitado a essa quantidade de dinheiro que o governo repassar. Então a gente tem uma solução posta na mesa, a gente vai ver o que deliberam, o que decidem os ministros do Supremo Tribunal Federal, para, enfim, falar para você que é enfermeiro, técnico de auxiliar, parteira, profissionais tão importantes dentro de uma instituição de saúde, que você vai ter aí o tão sonhado piso salarial garantido. Tá certo, Cris, para vocês verem o esforço que demanda você aumentar o salário e os benefícios de uma categoria. Não é algo simples, porque tá tudo ligado. Muito obrigada, queridos. Vocês voltam em instantes com outros assuntos. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, cada um em um ponto da cidade, para manter você bem informado na hora. Aconteceu, você fica sabendo primeiro aqui. Esse é o DF no Ar. Ai, como é bom ter você aqui com a gente.